Olá, sejam bem-vindos a mais uma live, mais um vídeo. Esse conteúdo vai entrar para o nosso conteúdo de cursos, nosso conteúdo de discipulados. Então, você que está assistindo pelo YouTube, eu peço que você curta, compartilhe e deixe seu comentário. Seja participativo, seja proativo, seja intencional em tudo que você faz. Não seja uma pessoa reativa, mas tenha intencionalidade nas coisas. Quando você assiste um vídeo, se você gostou, vai lá e curte, comenta, compartilha. Faça com que as coisas que passem por você, essas coisas, se forem boas, elas multipliquem. Seja uma palavra, seja qualquer tipo de ação que você faça, que multiplica algo que você entende que é bom, você está sendo um semeador. Você está sendo alguém que faz a diferença. Então, hoje o que eu quero trazer aqui para vocês é um assunto não é um assunto polêmico, mas é um assunto complexo, porque quando você pergunta hoje para uma pessoa, né, qual é o seu propósito, qual é a sua vocação, ou a própria pessoa procura a gente, né, perguntando, às vezes eu que trabalho com discipulado, que trabalho com pessoas, que seja bem-vinda Milka, Amélia, seja bem-vinda também, as duas de Camaragibe, né? Então, quando as pessoas nos procuram, de início, como hoje, por exemplo, eu atendi um rapaz que está começando a andar com a gente, esse rapaz é do Maranhão, e a pessoa está buscando uma clareza de chamado, uma clareza vocacional. E dentro da minha chamada, tem também essa operação de destravar as pessoas, de ativar ministérios, né? Então, Deus, ele te dá condições, ele te dá graça de você exercer aquilo ao qual ele te chamou. Por mais que você se capacite. É de Recife, irmã. Verdade. A Amélia é de Recife. E por mais que você se capacite, sempre a graça que Deus vai derramar na sua vida é proporcional à profundidade e o nível de maturidade daquilo que Ele te chamou. Então tem pessoas, né, em Efésios 4, você pode ir anotando, quem está assistindo e puder anotar, vai ser legal você anotar hoje isso aí. Então, em Efésios 4, né, a partir do versículo 10, nós vamos ver ali que Deus, ele estabeleceu 5 ministérios e esses 5 ministérios têm uma função. E no próprio texto, né, nós podemos ver a função, é edificar o corpo de Cristo. É construir, edificar é sinônimo de construir. Então você tem apóstolo, você tem profeta, você tem evangelista, pastor e mestre. Isso são 5 vocações específicas para a edificação do corpo de Cristo. Mas por causa disso, muitas pessoas passam a vida inteira sofrendo, sem encontrar os seus propósitos, porque às vezes elas não foram chamadas para essas funções ministeriais, nenhuma dessas 5. Elas não desenvolvem nenhum daqueles dons que tem lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, e aí em 12 e 14 fala sobre isso, né? E aí elas se sentem fora do propósito. E quantas pessoas eu tenho encontrado, tenho atendido dentro da minha vocação, e eu tenho ajudado, por ter sido chamado para isso, a levar elas a se encontrarem naquilo que Deus estabeleceu para elas. Por exemplo, tá? Vamos imaginar que você seja uma pessoa que você trabalha, por exemplo, você é uma pessoa que tem um emprego comum e você é cristã e você reflete a luz de Cristo por onde você anda, e aonde você chega, as pessoas recebem de Cristo que tem na sua vida, dessa luz, e você pode ser uma mulher que exerce o papel de esposa, que exerce o papel de mulher sábia,
e ao mesmo tempo você exerce sabedoria de mãe na construção da formação dos seus filhos. E por muitos anos você percebe que não há algo específico. Por exemplo, púlpito, você não tem o dom de cantar, você não tem o dom de pregar assim publicamente, né? Você percebe assim, mas eu não consigo descobrir o que Deus quer comigo. Veja, Deus não tem intenção de fazer enigma com a gente. Às vezes, o que Deus te chamou para fazer é exatamente o que você está fazendo. Só que a institucionalização do Evangelho criou funções. Por exemplo, eu vou citar nomes aqui de igreja, não querendo dizer qual é certo ou errado, mas para você entender as diferenças. Alguns ministérios reformados, eles desconsideram as igrejas reformadas desconsideram alguns ministérios. Por exemplo, o apostólico e o profético, eles têm uma forma de ver a operação desses ministérios diferente de como era na igreja primitiva. Então a gente não diria mais hoje que existem 5 ministérios. Então quais são os ministérios muito fortes na igreja reformada? Pastoral, de ensino, que é o mestre, e só. Então esses são os 2 ministérios que eles reconhecem como atuantes hoje na igreja. Já você vai numa igreja um pouco mais pentecostal, né, mais voltada para os dons, ela já vai, algumas reconhecem o ministério apostólico, outras não. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela não reconhece o ministério apostólico da forma como ele é na igreja primitiva. Então, você vê o evangelista, você vê o pastor. Não ouço muito falar mestre, então é mais o pastor, o evangelista e o profeta, né? Geralmente acontece muito, né? Tem uma tendência, não que isso seja ou não, mas há uma tendência sempre das mulheres serem profetas. E as pessoas também não sabem diferenciar dom de profecia de ministério profético, é diferente, tá? Qualquer pessoa pode em algum momento ali, Deus usar ela para uma profecia, mesmo ela não sendo alguém que recebeu o ministério profético como chamado e vocação. Estou falando aqui tudo jogado assim, para depois a gente organizar. Porque quando você joga as informações, algumas pessoas já vão se conectando e elas já vão se ligando naquilo. E depois a gente organiza essas informações. Depois você pega alguns ministérios que são meio a meio aí, né? Por exemplo, as igrejas que são reformadas, mas são renovadas no sentido de que são continuistas, elas são reformadas, mas acreditam nos dons. Aí você vai ver também aí um meio termo disso tudo que a gente está falando, apesar também de não considerarem ministério apostólico nem o ministério profético. E aí a pessoa que ela se converte, às vezes ela não consegue se encontrar por causa disso. Porque ela diz assim, bom, vamos dar um exemplo aqui. Se você tem um chamado ministerial, e eu vou explicar isso para você, tá? Olha, se o seu chamado é ser única e exclusivamente uma mãe e uma esposa para edificar sua casa, isso é um ministério. Porque a palavra ministério significa serviço. Então, toda vez que você disser assim, eu tenho um ministério, a minha pergunta é, qual é a sua função no corpo? Pode ser qualquer uma. Às vezes a nossa função pode ser unida à nossa profissão. Então, por exemplo, tem médicos que servem o corpo de Cristo nas viagens missionárias como voluntários. Eu participei de missões no Nordeste, em vários estados, onde todas as cruzadas, ali, todos os eventos missionários, eventos evangelísticos, tinham médicos que eles participavam ali do serviço voluntário de atendimento, tinham dentistas. Eu fiz até uma avaliação na época, num atendimento lá da dentista, que era da Bahia, só que esse evangelismo foi numa cidade que chamava... Depois eu vou lembrar, não lembro agora, mas é no sertão de Pernambuco.
Então essa pessoa, ela participou daquele evento como médico, por exemplo, e as pessoas se converteram, vieram ali para fazer um tratamento, ouviram a palavra, receberam a cesta básica, vieram no culto à noite, entregaram suas vidas para Jesus. Então você é participante daquilo ali. E pode ser que em algum momento, você sendo médico, você dá o seu dízimo para o ministério que você faz parte, você entra com os seus recursos, você entra com a sua profissão. Então, de alguma forma, você está ali participando de tudo que acontece na salvação de pessoas. Aí alguém vai chegar para você e vai dizer assim: ah, eu acho que você tem vocação para pastor. Nem sempre. Nem todo mundo que tem alguma habilidade de relacionamento, seja ela falar bem, ou qualquer outro tipo de algo que se diferencie dos outros, isso não quer dizer que ela tenha chamado para os 5 ministérios. Não significa que ela é um apóstolo, não significa que ela é um médico, como é que fala? Um pastor. Eu vi pessoas que ficam tentando achar a vocação nos outros para tentar encaixar elas em algo. Só que a multiforme sabedoria de Deus, ela tem um alvo só: levar salvação aos perdidos, através de qualquer coisa que a pessoa faça dentro daquilo que Deus estabeleceu para ela. Então tem pessoas que atuaram na salvação de pessoas dentro da sua profissão. Tem pessoas, por exemplo, a mãe do John Wesley, né, ela cuidou dos filhos de uma forma, ela edificou eles na fé de uma forma, e o John Wesley se tornou o maior avivalista da Inglaterra. Então a função dela ali foi edificar a casa dela, ser uma mulher sábia, estabelecer princípios e fundamentos cristãos na casa dela. Então, por mais que ela tenha uma participação em uma história dentro de uma igreja da época, você pode encontrar talvez uma vocação nela, se for ler sobre ela. Ah, ela tinha uma tendência para... Será que ela era uma evangelista? Será que ela era uma pessoa, um mestre, um profeta? Então a gente fica... Essa padronização, essa formatação, da mesma forma que ajuda algumas pessoas a se encontrarem, faz com que algumas pessoas se frustrem. Porque elas não se veem parte do corpo, elas não se veem parte de algo se elas não se enxergarem em uma função que foi padronizada dentro da instituição. Olha o pastor Lucas lá de Camaragibe, ó. Hi pastor, good evening. Tá aprendendo inglês, tá aprendendo, não, ele já tá falando bem já, né? Good evening. Be welcome. Então, se você começar a... Isso aqui que você vai ouvir hoje, eu tenho certeza que você vai querer mandar para alguém. Depois, se você quiser, me pede o link do vídeo já baixado no YouTube, porque isso vai tirar alguns pesos de algumas pessoas que têm sofrido com essas questões. Então tem gente que me procura e fala assim: ah, eu acho que eu tenho chamado pastoral. Eu pergunto: por que você acha que tem chamado pastoral? Ah, eu tenho chamado de liderança. O que é chamado de liderança? Chamado de liderança no corpo de Cristo é servir. Porque liderança no corpo de Cristo não é igual liderança no reino de Deus. Então, liderança no corpo de Cristo não é quem sabe mandar, quem sabe coordenar. No corpo de Cristo é quem sabe servir, é quem inspira as pessoas pelo serviço. Eu recomendo os livros do pastor. Sim, tem 7 livros. Pode ir colocando aí o nome dos livros, pastor. Quem quiser pedir. No momento agora para pronta entrega, eu só tenho 3. Livres na vinda do Senhor, Maturidade para romper, só tenho mais um. E Vasculhando as profundezas do seu coração. Então, o que acontece? A pessoa, ela se frustra porque ela não consegue se encontrar em nada. E aí ela cria algo para se encaixar. Qual que é a prova disso? Tem pastores que não são pastores, mas eles estão liderando igrejas. Por quê? Porque ele tem alguma vocação no sentido de comunicação, ele pode ter uma vocação no sentido de oratória, de falar bem, de se comunicar bem, de se importar com as pessoas.
Mas ele pode ser só um bom cristão. E às vezes essas pessoas, elas são iludidas por essa formatação a ponto de largar suas profissões para exercer um papel no corpo. Então, muitas das vezes, nos meus momentos de crise, eu já ouvi muita gente dizer, eu nunca tive crise de identidade, né? Então, eu dou glória a Deus porque nunca passou por isso. Dentro da minha jornada de fé, passei vários momentos de fundo do poço, de crise de identidade. E algumas pessoas não compreendem isso porque talvez elas não tenham passado por isso. E às vezes eu me perguntei, né? Várias vezes eu me perguntei, será que... Porque no último ano da faculdade de medicina veterinária, eu cancelei a minha matrícula e decidi ir para o processo de amadurecimento da minha vocação missionária, vamos dizer assim. Missionária e apostólica, né, tem uma similaridade, algumas pessoas diferenciam isso, por não crerem no ministério apostólico, chamam de missionário, mas a tradução da palavra é a mesma coisa. Então, só que em alguns momentos eu me questionei, será que não foram questões emocionais ou repetições de padrões na minha vida que me fizeram tomar essa decisão? E aí eu joguei uma responsabilidade para Deus, não, Deus me chamou. Porque acontece isso com muita gente. Elas abandonam uma jornada de vida, um trabalho, uma profissão, entendendo ali naquele momento que Deus as chamou, e às vezes não chamou, e depois elas se frustram com o ministério. Por quê? Porque não opera nada. Aí você precisa construir algo que Deus não está construindo. Então eu tive dúvidas, mas hoje, nos dias de hoje, a forma como eu trabalho, a forma como Deus opera na minha vida, destrava pessoas, recoloca pessoas nas suas vocações, a unção da minha vida que trabalha através de mim, mostra que é real essa vocação. Então não é pelo que eu faço, mas é pelo que é feito através de mim. Então nessa jornada minha de fé foi construído algo. Então hoje eu ativo e alinho ministérios. Só que isso também não se encaixa com uma grande parte de visão ministeriais de outras pessoas. Então para pensar no seguinte. Quando eu já desde os meus 15 anos agora 16, né, os meus 16 anos de evangelho institucional que eu vivi dentro de igreja, porque quando eu saí da faculdade eu mergulhei de cabeça em viver dentro, né, da instituição cristã, eu percebi o seguinte: se você não se enquadra naquilo que eles enxergam como ministério, como chamado, como vocação, você é interpretado como alguém que está fora do corpo. Então eu lembro, por exemplo, quando eu era reformado, assim, fazia parte de uma igreja reformada, todo mundo que não se encaixava naquele formato, né, um conselho de presbíteros, com um pastor, uma igreja estruturada, com governança organizada, com prestação de conta financeira, com todas as coisas, o que eles diziam? Isso aqui é a igreja bíblica. Mas aí quando você vai para outro ministério, lá eles também vão dizer, olha, aqui o que a gente faz isso, a gente faz isso, a gente faz isso, a gente não faz isso, a gente não faz isso, mas a nossa igreja é bíblica, a igreja do outro não é bíblica. E aí eu passei por 3 ministérios, inclusive um internacional, né, que não é do Brasil, e a conclusão que eu cheguei é que todos são bíblicos, mas operam no corpo de formas diferentes. Só que as pessoas, elas desqualificam aquilo que elas não compreendem. Então, muitas vezes eu descredibilizei ministérios e muitas vezes fui descredibilizado por ministérios. Então, teve, por exemplo, uma época que eu morava num sítio lá em Pernambuco e a gente ficou sem congregar muitos anos, 5 anos. Na verdade 4, né? Porque no primeiro ano que a gente foi para lá, a gente ainda viajava para ir na nossa igreja, que eram 90 quilômetros, então a gente ia todo final de semana. Depois a gente parou, a gente se desligou e ficou trabalhando só lá no nosso sítio. Então pessoas foram salvas, curadas, libertas, mas mesmo assim não era considerado que a gente tinha uma comunidade de fé, porque não era uma igreja estruturada, não tinha cultos semanais, não era uma coisa com cronograma, então não era considerado uma igreja, não era considerado congregar quem ia lá. Porque era fora do padrão normal das instituições aos quais a gente tinha conhecido e quem nos conhecia.
Depois a gente começou a conhecer o ministério, a gente não fez parte, mas a gente fez muita amizade com o ministério de Goiânia, que trabalhava com igreja orgânica, igreja nas casas, não se preocupava com o templo. Então a maioria das reuniões que tinha pelo Brasil desse ministério era nas casas, ninguém tinha igreja. E muita gente desse ministério batia nas igrejas institucionais, nas igrejas organizadas, e dizia que o certo eram eles é que estavam certos, que a igreja era nas casas, a igreja podia ser online, e cada um defendia ali o que eles acreditavam. Depois, a gente foi para Mato Grosso, né, uma igreja estruturada, que veio também desse contexto de igreja orgânica, mas já era uma igreja institucionalizada, uma igreja com organização estrutural, né, com sede fixa, com igrejas, né, em outras cidades que eram ligadas a ela, que a gente chama de congregação. E aí a gente começa a pensar, não, aquilo lá é errado, o certo é esse aqui que é o de Deus. E eu vejo hoje que a gente tem uma tendência sempre a ler a Bíblia com os filtros da nossa realidade. Então a gente encontra na Bíblia o que a gente quer justificar. Porque como é que eu enxergo hoje? Olha o que eu escuto até hoje, e nós vamos escutar isso até a volta de Jesus. Quem é adepto da igreja nas casas, chama as igrejas institucionais físicas, né, que eu falo prédio estruturado para a igreja, seja alugado ou prédio próprio, eles chamam de sistema. Então, por exemplo, eu não frequento igreja nenhuma, não. Igreja é na minha casa, a gente se reúne aqui. Tem um que é mais primitivo ainda, que é assim, a gente se reúne de vez em quando, se encontra para tomar um café, mas não tem datas e horários fixos. Eu conheço pessoas que vivem assim, são cristãos, fiéis à palavra de Deus, trabalham, têm suas vidas, de vez em quando eles se encontram, ali onde se encontram eles têm ali a comunhão, né, da palavra, né, nada organizado, nada litúrgico, e eles entendem que a igreja de Cristo são as pessoas que são ligadas pelo Espírito e se reúnem. Esse é um tipo. Aí tem um que é um pouco mais organizado, pessoas que se reúnem nas casas, com datas e horários específicos, cronogramas, né, semestrais, anuais, mas sem nenhuma liturgia e sem nenhuma organização. Aí já tem um outro formato, que é com liturgia, reunião nas casas, com liturgia onde tem um líder que coordena, que pastoreia as pessoas. E tem o outro nível, que é igreja nas casas, ligada a uma igreja física, congregação, mas tudo coordenado pela igreja sede, pela igreja física. Então você vê que tem vários formatos. Em países onde há perseguição da fé, como Somália, por exemplo, os mais radicais, né? Coreia do Norte, existem igrejas onde, se possível, quando possível, de forma escondida, secreta, as pessoas se encontram e conseguem de alguma forma trocar ali uma comunhão de fé, de palavra. É uma igreja que eles chamam de igreja secreta, igreja subterrânea. Então isso não é por opção, é por circunstância. E existem as igrejas hiper institucionalizadas, que são as igrejas que tudo acontece lá, nada acontece fora. Então o que você faz fora da igreja não é considerado ser igreja, mas ser igreja é o que você faz lá dentro, seja durante a semana, lá em horários programados, seja no domingo, no culto. Então, tudo isso, quando você para pensar, a pergunta fica a seguinte: quem é que está certo? Então, hoje, eu trabalho e eu exerço o ministério. E eu faço isso em casa. Então, eu exerço o ministério de forma que eu formo pessoas vocacionadas, como eu disse aqui no começo, alinho e ativo ministérios. Deus proporciona viagens onde a gente vai presencialmente encontrar pessoas. Vou entre uma vez a duas no máximo por mês na igreja em Balneário Camboriú, congregar e ir lá ver os irmãos, sentar no banco, ouvir uma palavra, ser ministrado, ter comunhão, porque eu acredito nisso. Mas aí eu consigo ver igreja em tudo isso que eu falei para vocês. Eu consigo ver igreja em tudo. Eu consigo ver igreja numa casa onde o pai, a esposa e cuida dos filhos de uma forma
fundamentada nos princípios de Deus, aonde eles acreditam que tudo que eles estão oferecendo ali para os filhos, né, é uma representação da fé deles, porque talvez em alguns lugares as pessoas não conseguem se deslocar para ir para uma igreja que elas considerem assim, dentro daquilo que eles acreditam. Mas nós aprendemos a descredibilizar e desqualificar tudo aquilo que é diferente do que a gente pensa. E é uma das coisas que a gente tem tentado fazer. Hoje, eu formo pessoas individuais, às vezes um casal, às vezes uma pessoa, como hoje de manhã, um rapaz que está fazendo discipulado comigo. Ele quer começar um trabalho com crianças e jovens de fundamentação, de qualificação técnica, mas de fundamentação nos princípios da palavra. Inclusive, ele vai usar meu livro Paternidade para restaurar. É no Maranhão, um lugar difícil. Só que completamente fora. Ele é um cara que ele não se enquadra naquilo que a maioria das pessoas formataram. E eu entendo isso, por isso eu consigo ajudar ele dentro daquilo que ele sente no coração que Deus está propondo para ele. Mas as pessoas vão chamar ele de rebelde, vão dizer que ele está fora do corpo, vão falar que ele é endurecido. Ele é uma pessoa apaixonada em servir as pessoas com a palavra de Deus, servir as pessoas com amor, mas de um formato. Por que Deus não pode ter dado para esse rapaz essa forma de construir salvação e fé na terra? Por que não pode ser desse jeito? Quem diz que não pode? Então essa ideia de chamar de bíblico precisa deixar de ser como autojustificação. Porque, por exemplo, eu conheci pessoas que quando eles faziam parte de igrejas online, eles defendiam que a igreja que congregar era no Espírito. Depois houve uma mudança de entendimento, ou uma mudança de fase ministerial, que pode acontecer comigo também em outros momentos, de eu mudar de cidade, de eu ter um lugar para trabalhar especificamente, como um prédio. E aí eu vou dizer que não, o certo agora é isso. Aquilo lá é... Então eu já vi pessoas que já foram adeptos dos cultos online, de pregar online ou de assistir online, e aí depois eles entraram em uma outra fase ministerial, começaram a entender ali o formato para aquele tempo da vida deles, e agora eles dizem que culto online não é de Deus, que a pessoa que tem culto online ela está fora do corpo e tal. Então assim, a gente precisa começar... Eu tenho algumas pessoas que eu convivi aí ao longo dos últimos 3, 4 anos, que eu gostaria muito hoje de ter comunhão com eles. Mas eu não consigo, porque eles não aceitam nada que seja fora daquilo que eles vivem. Então, se você não se enquadra, se você tem uma igreja física, você é do sistema. Aí para o outro, se você tem uma igreja online, é porque você não quer congregar, porque você é ferido, porque você é machucado, porque você é rebelde. Se você... É sempre assim. Mas qual que é o mais importante disso tudo? Se eu não for livre da validação... Por exemplo, eu tenho aqui na minha cidade igrejas muito boas, tá? Boas que eu acredito assim, são mais ou menos da linha que para mim não é problema se eu fosse congregar lá. Mas por que eu vou lá em Balneário? Primeiro porque é uma pessoa que Deus conectou na minha vida, é uma pessoa que entende a minha vocação, que me pastoreia e tem portas abertas, tem uma amizade, tem várias coisas envolvidas que vale para mim viajar 1h30 de carro para ir lá, do que eu congregar numa igreja aqui. Mas tem boas igrejas aqui na minha cidade. Só que, por que a gente não pode enxergar no outro uma outra forma de igreja? A palavra igreja por si não quer dizer prédio. A palavra igreja não quer dizer templo. Quem está assistindo quiser procurar aí, no chat GPT ou na internet, procura qual é o significado da palavra igreja. Não significa templo. Não significa. Mas aí, quando eu abro uma igreja física, aí eu quero convencer todo mundo. Aí eu mudei toda a minha argumentação. Eu preciso mudar todas as minhas justificações para provar agora o contrário. Não, igreja é templo. Quem não tem templo, se você não tem templo, você está fora do corpo. Sabe? Então, é por isso que a gente não consegue se unir. E por isso que tem muita gente precisando ser ativado ministerialmente, mas ela está presa dentro de uma igreja física e às vezes o ministério dela não é lá dentro. E aí o que ela podia fazer? Ela pode congregar lá nessa igreja. Pastor, eu queria conversar com o senhor. Olha,
queria ser pastoreado, eu queria congregar aqui, eu queria vir tomar ceia, assistir o culto, mas eu quero desenvolver algo que eu tenho ardendo no meu coração. O que o pastor deveria fazer? Olha, eu aceito ser seu pastor. Você quiser ser congregante aqui, glória a Deus. E eu apoio o seu projeto no sentido que se você está dizendo que Deus colocou isso ardendo no seu coração, desenvolva esse projeto. Ah, mas a irmã é imatura, o irmão é imaturo, todo mundo começa errando. Qual é o pastor? Ah, mas eu não errei porque eu comecei na minha igreja, eu fui treinado pelo meu pastor, eu fui para o seminário, eu fiz tudo. Glória a Deus. Mas nem todo mundo vai acertar. Sempre. Eu errei muito, só que os meus erros me transformaram em quem eu sou hoje. Por isso que eu tenho. Olha, quem não passou por certas coisas, nunca vai ter misericórdia para entender o que o outro passa. Por exemplo, você não precisa ser pobre para entender, para se compadecer do pobre. Você não precisa ter sido pobre. Mas não diga que você entende o que a pessoa está passando, porque você não entende. Eu nunca passei fome no sentido de falar assim, eu não tenho dinheiro para comer, faz 4 dias que eu não como, eu estou bebendo água. Eu nunca passei isso. Eu fiz jejum, mas aí foi intencional. Eu tinha comida, mas eu fiz jejum. Então, quando uma pessoa fala assim, estou passando fome, há 3 dias eu não como, eu só vou entender o que ela está passando em termos de sensação de fome. Mas eu não entendo o emocional dessa pessoa. A mente dela em relação a não ter, a viver aquela condição de falta de pobreza. Então, muitas vezes, a gente precisa compreender que nem tudo eu sei o que o outro está passando. Eu vejo pessoas que usam muito Paulo como régua para os outros, mas elas não vivem como Paulo. Por exemplo, Paulo foi preso, Paulo foi escoteado, Paulo foi não sei o que. Aí eu prego isso para as pessoas, para falar para o irmão assim, irmão, isso aí que você está passando não é nada. Olha o que Paulo passou. Mas e eu? Eu não estou me compadecendo da dor dessa pessoa, porque eu não passei o que Paulo passou. E eu estou falando para o irmão, assim como... Agora, é claro, quando eu trago isso para um discurso amável, irmão, mas dá a mão aqui e vamos passar essa dor junto, porque pior foi Paulo, né? A gente ainda... Sabe, quando você tem o desejo de demonstrar compaixão, a régua da lei, a régua da condenação, ela é muito sutil. Então você chega para uma pessoa que está passando uma coisa que você nunca passou e chama ela de... Ah, você é muito fresca. Ah, você é muito cheio de mimimi. Você não sabe. A gente tem aqui um casal, o Lucas e Milka, que são pais atípicos, que tem uma filha. A Amélia também, eu não sei se a Amélia também, porque eu já vi umas postagens dela. São pessoas que são mães atípicas. Aí você vai e diz para a pessoa, dentro do sofrimento dela, no sentido do desgaste emocional e energético dela, aí você diz para a pessoa assim, ah, você não vem no culto porque você não tem, sei lá, você joga uma condenação na pessoa porque você fala que é frescura da parte dela, ela não se organizar para ir no culto porque, mas porque você tem um filho autista, ou seja, a pessoa que está falando, ela sabe o que é criar um filho autista? Não sabe. Então, por isso que existe uma coisa que chama misericórdia. Comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado instituído por Jesus Cristo. Exatamente. Independente aonde isso e organizado não deve ser, não significa que obrigatoriamente tem que ser institucionalizado. Aqui a outra irmã também é mãe atípica. Então, assim, aí eu não tenho um filho autista, né? Não tenho uma criança autista. Aí eu vou chegar para essa mãe e vou dizer assim, mãe, mas você tal. E aí eu comparo ela com Paulo, comparo ela com Jesus, comparo ela com um monte de gente, para colocar uma carga de responsabilidade nela, sendo que eu não sei o nível de desgaste que essa mãe tem, o pai também, mas eu acho que isso eu estou fortalecendo a pessoa, não estou. As coisas do reino de Deus, elas são contrárias ao mundo, tá? A forma como um soldado de um exército é motivado é diferente como um soldado do reino de Deus é motivado. Nós somos constrangidos pelo amor. Paulo, ele fala sempre que a fraqueza dele era onde o poder de Deus aparecia. Então, quem nunca jogou a toalha não sabe o que é misericórdia.
Eu já joguei a toalha várias vezes, em vários momentos da minha jornada de fé, independente do nível de fraqueza ou não, porque para alguns é fraqueza, para outros não. Mas a Bíblia diz que é na sua fraqueza que está o poder de Deus. Então, o que é jogar toalha? Jogar toalha é você chegar num momento da sua vida que você não tem onde recorrer, seja o que for, seja energia, seja recurso financeiro, seja saúde, o que for. Em algum momento você olha para todos os lados e fala assim: eu não sei o que fazer, eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho coragem de sei lá, de pedir ajuda, ou de, em algum momento da sua vida, você não sabe o que fazer. O que te resta? Resta a graça de Deus. Só resta ali naquele momento. E a graça de Deus, ela é proporcional ao nível da sua rendição. Ou seja, o quanto você jogou a toalha. Porque enquanto você lutar com o seu braço, você não conhece a graça. Então eu vejo muita gente que não passa dificuldade, né? Tem saúde, tem recurso financeiro, tem uma vida organizada. E aí, quando ela vê uma pessoa ali capotando na vida, ela fala que é frescura, ela fala que é desorganização. Ela não sabe trazer aquela pessoa para uma organização dentro da misericórdia e do amor. Ela quer trazer na disciplina. Só que uma pessoa destruída, ela não interpreta a linguagem de disciplina. E aí, a comunicação que eu preciso ter dentro do reino de Deus, eu não estou falando aqui de empresa, corporação, exército, eu estou falando de reino de Deus. Como é que Jesus salvava as pessoas e trazia as pessoas para andar com ele? Por causa da misericórdia, por causa do amor, ele constrangia a pessoa, ele ia lá na ferida da pessoa e ele era bálsamo para a ferida daquela pessoa. Jesus não chegava para a pessoa e falava assim: ah, você é muito cheio de mimimi, ah, porque você é muito fraco, ah, porque você eu vejo muito hoje, eu até postei essa semana no meu story lá, né? Eu não gostei da forma que o cara usou alguns termos, mas eu postei por causa de uma outra coisa que o pastor fala. Mas assim, o pessoal zombando, crente mimimi. Eu já falei muito isso. Eu acredito que são fases da nossa maturidade, porque a gente fala do nível que a gente está. Então, quando você acha um crente mimimi, é porque você não tem misericórdia. É porque você já passou do limite da justiça própria. Então, você mede as pessoas ou por Paulo ou por você. Mas você não mede elas por Jesus. Jesus morreu por elas. E eu julguei muitas pessoas, eu chamei muita gente de mimimi também. Ah, você é muito mimizento, muito frescurada. Fulano não congrega por causa disso, fulano congrega. Eu me afastei de algumas pessoas por ferida. Então como é que eu vou julgar alguém agora ferido? Eu sofri. Eu fui para a igreja de Cristo, né? Eu fui para a igreja cristã ferido. Fui julgado por ser ferido. Sofri bullying por ser ferido. Você sofre bullying na igreja. Porque as pessoas, que muitas delas, por serem feridas, elas enxergam suas feridas e às vezes elas zombam das suas feridas porque na verdade elas são feridas. Porque quem não é, quem já teve suas feridas curadas, se compadece do ferido. Quem já teve suas mazelas restauradas, se compadece do cara que tem mazela. Então, é muito humano muitas das coisas que a gente apresenta como evangelho. Eu posso escrever um livro, hoje eu estou até escrevendo um livro, que fala do seguinte: quantas coisas eu apresentei ao longo da vida, da minha vida de fé, como evangelho, eu apresentei para as pessoas como evangelho. Mas era só a minha humanidade falando. Então, por exemplo, meus julgamentos. Ah, fulano é mimimi. Pronto, é julgamento. Você não sabe o nível de dor dele, aí você julga ele segundo o que para você é ser forte ou ser fraco. Mas a régua é sua, mas não é a régua de Jesus. Porque Jesus disse: vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus falou: vinde a mim. Ele não chamou nenhum crente de mimizento, ele não chamou nenhum crente de ferido. Ele disse: vós que estáis cansados, sobrecarregados, ferido, vinde a mim, que eu tenho um jugo leve para você. Eu tenho o bálsamo para suas feridas. Mas a gente traz a nossa humanidade para o Evangelho. A gente é muito bem articulado.
muitas vezes bem comunicativo, e a gente coloca a nossa humanidade, a nossa justiça própria, apresenta isso para as pessoas como evangelho. Aí a gente machuca as pessoas, condena as pessoas, fere elas em cima das feridas que elas já têm, e a gente chama isso de evangelho. E aí a gente diz, não, porque Jesus era assim, Jesus era duro, porque Jesus não sei o quê, porque olha o que Paulo passou. Hoje mesmo o pastor Felipe entrou aqui agora, mandou um negócio, eu mandei um negócio para ele, ele fez um comentário lá, porque eu coloquei aquilo lá, poucas pessoas entenderam. Quando eu postei aquele vídeo lá do pastor falando que mamadeira dodói, de crente dodói, alguém que assistiu pode achar que eu acho aquilo correto. Eu não acho. Eu acho que a gente não considera as dores dos outros, porque a gente compara a nossa vida com a da pessoa. Então, por exemplo, tem coisa que para mim é muito fácil de fazer, mas para uma pessoa limitada não é. E aí eu acho ela frescura, a frescura dela. Às vezes tem uma pessoa que ela é obesa, e aí eu falo para ela que ela é muito preguiçosa porque ela não quer correr 5 quilômetros. Mas 5 quilômetros para mim eu faço ali tranquilo. E aí eu falo que a pessoa é preguiçosa, eu falo que a pessoa não tem disciplina, que ela não tem motivação, que ela procrastina. Só que você não conhece os impedimentos dessa pessoa. E eu nem estou falando de questão de pecado emocional, estou falando de limitações da vida. A gente não sabe, por exemplo, quando a gente fala... Eu já escutei muito isso desde quando eu casei. Eu lembro que tinham pessoas que tinham uma boa condição financeira e elas falavam assim para a pessoa que ganhava um salário mínimo, 2 salários mínimos, às vezes a pessoa ia pedir uma cesta básica na igreja, aí a pessoa queria fazer um inquérito com a vida da pessoa porque ela estava pedindo a cesta. Oh, mas você não trabalha, seu marido não trabalha, por que você está precisando de cesta básica? Só que essa pessoa ganhava, por exemplo, 15 mil reais... E ela estava julgando um cara que ganhava um salário mínimo de desorganizado. Ah, mas se você não está conseguindo pôr comida na sua geladeira, deve ter alguma coisa errada aí. Você está desorganizado. Então, assim, qual é a régua que essa pessoa estava usando para julgar o outro como desorganizado? Né? Claro que há 15 anos atrás a realidade era outra. Hoje eu acredito que por causa de vários fatores econômicos a gente perdeu muito mais o poder de compra. Mas nessa época eu ganhava aproximadamente 3 salários mínimos. E eu sabia o quanto era difícil você manter uma casa com 3 salários mínimos. E aí uma pessoa que ganha 15, 20 salário mínimo, ela diz que você é desorganizado. Por isso que você está devendo, por isso que você não consegue comprar, você não consegue sustentar a sua casa. Então quando é que a gente vai pregar o evangelho do jeito que Jesus é? E parar de pregar o evangelho do jeito que a minha justiça é? Quando que a gente vai parar de dizer o que as pessoas são baseado na minha ótica? E não como Jesus vê essas pessoas? Jesus não mediu ninguém, ele foi para a cruz. Por todo mundo que não merecia. Todo mundo não merecia nada. Tem gente que ainda acha que tem alguma coisa aqui na terra porque é muito trabalhador, porque é muito esforçado. A gente não merecia nem estar vivo. E a gente faz um pouquinho de coisa boa, a gente vai um pouquinho na igreja, a gente serve um pouquinho ministerialmente e a gente começa a achar que a gente realmente é o cara, que a gente fez por merecer ter aquilo ali. Mas é pura graça de Deus. A graça de Deus, ela é tão infinita e inalcançável para a nossa mente humana compreender, que a graça de Deus colocou Paulo na cadeia. Só que aí que tá, até hoje mesmo eu vi um comentário sobre isso. Só que a graça que coloca Paulo na cadeia sustenta ele lá. Vai para a cadeia para você ver, sem a graça de Deus, para ver se você vai fazer uma carta igual Paulo rindo. Rindo que eu digo assim, tinha uma alegria expressa na vida de Paulo, que era a realidade da expressão da graça que estava dentro do propósito da vida dele. Porque outras pessoas não suportariam passar o que ele passou. Como tem coisas na minha vida que eu suporto por causa da minha vocação, que se você fosse fazer, você não dava conta. Como tem coisas na sua vida que você faz, que por causa da graça de Deus na sua vida, eu não suportaria, e você está fazendo. Então, o olhar de Cristo é proporcional à graça dele. E a gente está medindo as pessoas pela nossa justiça. Vou dar um exemplo disso que eu falei no começo aqui, talvez algumas pessoas não entenderam porque eu não expliquei da forma clara como eu queria. Então,
Qual é o formato perfeito da Igreja de Cristo? O pessoal da Igreja Online diz que é a deles. O Cris Duran é um, não sei se quem sabe quem é o Cris Duran, escreve aqui, eu sei. O Cris Duran era um cantor, né, secular, se converteu e hoje ele tem um ministério mundial. As igrejas do Cris Duran não são templos, são reuniões em vários lugares do mundo. A gente podia chamar, né, alguns chamam de célula, grupo familiar, mas não é uma coisa muito organizada, então não é um sistema de célula, mas é uma igreja móvel, orgânica. É o Cris Duran que está certo? Pastor que eu congrego lá em Balneário, é uma igreja física, organizada, estruturada, com cronograma, com liturgia. Essa que é a igreja perfeita? Tem o pessoal, o Cris Duran acaba que a igreja dele é online, vamos dizer assim. Aí tem os ministérios que são ministérios que pregam a palavra de forma social, como o ministério de um missionário que tem lá no Amazonas, Ribeirinhos. Ele não tem templo, mas ele visita os ribeirinhos de lancha, de barco, cesta básica, né, ajuda social, médica e tal. Essa é a igreja correta? Não. É a igreja sede com congregações. Essa é a igreja correta? Não, a igreja com células. Qual é a igreja correta? Eu tenho algumas pessoas que eu considero por amigos que eles não são ligados a nenhuma instituição. Nenhuma. Eles têm os motivos deles, já foram, e hoje não são. E a gente às vezes vai na casa deles, às vezes vem na nossa casa, mas nada marcado. É visita mesmo, para tomar um café e passar uma tarde juntos. Eu nunca coloquei em questão. No começo, assim, eu até falava assim, eu acho que isso aí é algum tipo de situação que a pessoa passou e ela, né? Não, eu não tenho como dizer que ele está errado. Por quê? Porque a fé dele é viva e ativa. Mas ele não congrega. E o formato dele é diferente. Não anula os outros. A fé viva no coração da pessoa faz com que ela reconheça os outros como irmãos. Por exemplo, eu considero irmão o que tem igreja online, eu considero irmão o que tem igreja reformada, eu considero irmão o que tem igreja pentecostal, eu considero irmão... O que eu não considero irmão é a pessoa que não tem Cristo como Senhor e Salvador e ainda não nasceu de novo. Aí ele não é meu irmão. Do contrário, o formato de culto, a forma como ele lança a palavra, às vezes ele pode falhar em alguns princípios. Tem igrejas que não cobram dízimo, tem igreja que diz que quem não tem dízimo está quebrando princípio. Tem igreja que trabalha com social, aí a igreja que não tem social diz que isso aí é coisa de marxista. E aí, irmãos? Será que não é isso que está nos dividindo? Será que é por isso que algumas pessoas não estão encontrando sua vocação? Por que elas não estão encontrando sua vocação? Porque elas não se encaixam naquele molde que estão propondo para ela. Eu só me encontrei... O que é você se encontrar? Eu considero isso. Quando... Pode ser vento, chuva, canivete, dinheiro, falta de dinheiro, com saúde, sem saúde. Todo mundo a seu favor, todo mundo contra você. Aquilo ali é o que você acredita, porque aquilo está dentro de você. Ninguém consegue arrancar. Aquilo ali é o que Deus te deu. Mas muita gente se molda porque é dependente emocional. Dependente emocional não é só uma pessoa que foi criada num contexto de controle, não. Dependente emocional é qualquer pessoa que dependa da opinião dos outros para tomar decisões sobre a sua vida. Opinião que eu digo é quando você não consegue enxergar as decisões por si mesmo. Então você fala, se eu fizer isso, fulano vai pensar aquilo. Mas se eu fizer isso, eu vou chatear tal pessoa. Então a pessoa a todo momento ela está preocupada, que eu não estou dizendo que a gente deve ser uma pessoa arrogante e autossuficiente. Não é isso. Mas você precisa saber exatamente aquilo que está sendo proposto para você. Então, o meu ministério, hoje, a forma que eu exerço, as pessoas colocam expectativa em você. Quando é que você vai abrir uma igreja? Uma igreja? A igreja de Cristo está aberta desde 2000 anos atrás. Ela só tem algumas portas diferentes aí, mas ela está aberta em todo lugar que tiver alguém ministrando a palavra, tendo comunhão em nome de Jesus, ela está aberta.
Se você não consegue congregar numa igreja física, você faz reunião nas casas, amém. Ah, eu não acredito nos 5 ministérios. Tá bom, você está errando em princípios, mas você não deixa de ser um cristão ali que pode exercer o amor de Cristo. Você não vai, talvez, desenvolver certas coisas, porque alguns princípios do corpo geram coisas. Então, se você anula alguns princípios, você está também se abstendo de viver certos tipos de coisas, de amadurecimento. As redes sociais contribuíram muito para essa divisão, porque quando eu falo da minha, eu não considero o modelo da igreja do meu irmão. Exatamente. O mais sóbrio hoje é... Porque algumas pessoas perguntam para mim, baseado no meu livro, Bezerro de Ouro, ah, você é contra a igreja? Como é que eu vou ser contra a igreja se a igreja é o corpo de Cristo? Só que o formato da igreja é que às vezes não é nem questão de eu sou contra, eu não gosto mais de usar essa palavra contra. Porque às vezes o fato de você não ter opinião não significa que você é contra. Às vezes eu tenho uma opinião seguinte, bom, Deus não está usando ele assim? Deus não colocou no coração dele para fazer assim? As pessoas estão ouvindo a palavra? As pessoas estão sendo salvas? As pessoas estão sendo edificadas? Então quem sou eu para dizer que isso não é de Deus ou está fora? Por exemplo, meu ministério. As pessoas estão sendo ativadas. As pessoas estão sendo edificadas. As pessoas estão sendo curadas. Então a pessoa vai dizer, não, mas o Léo está fora do corpo porque ele não tem uma igreja física. Ah, eu escuto muito isso também. Escuto em videozinhos, né, do Instagram. A pessoa fala assim... Quem não tem ovelha não é pastor. Pastor sem ovelha não existe. Essa semana passada mesmo, muitos dos questionamentos que eu faço com Deus, eu faço de manhã. Às vezes eu faço à noite antes de dormir. De manhã, quando eu vou tomar banho, muitas das vezes quando Deus responde coisas para mim. Então, o que Deus falou para mim? Que o meu ministério não vai arrebanhar pessoas. Meu ministério vai ativar pessoas. E eu sou obediente, isso é dolorido. Muitas vezes você vai ver as pessoas virem, você vai servir elas e elas vão embora. Mas a minha chamada está sendo cumprida. E eu preciso aceitar isso. Porque uma das coisas que está acontecendo hoje, inclusive com amigos antigos que eu tinha, não somos inimigos, mas não convivemos mais, o que está acontecendo com muitos deles? Eles eram adeptos da igreja orgânica. Mas aí, para eles se enquadrarem nessa questão de não, eu sou um pastor evidente. Ou seja, hoje tem uma disputa de qual igreja que está mais em evidência, de qual igreja que é mais relevante na cidade. Então ele precisa criar um meio de uniformizar aquelas pessoas para a igreja dele. Então é como se fosse assim, não, essas pessoas são da minha igreja, eu preciso arrebanhar mais gente para a minha igreja. Mas quantas pessoas vão passar pela sua vida porque Deus quer dar para ela o que você tem, mas Deus tem um propósito para a vida dela diferente. Essa semana, o pastor Felipe que conhece, essa semana passada, Deus colocou no meu coração, passa o bastão para um casal, que a gente andou um tempo junto no sentido de ensino e formação. É difícil para você dizer sim, mas e eu fico como nessa? Você fez sua parte, missão cumprida, agora segue em frente. Aí começou a chegar mais gente para mim. Por quê? Porque Deus, quando Ele fala no seu coração, você só tem que obedecer a Ele. As pessoas sempre vão me perguntar, Léo, seu ministério é de que tamanho? Hoje, ele é do tamanho de todo mundo de crente que tem no mundo. Porque eu sou do corpo. Agora, algumas pessoas nesse momento estão aqui debaixo da minha tutela. Tutela no sentido de ensino, pastoreio, cuidado. Mas elas não são minhas. Agora, tá errado o cara que tem uma igreja, uma placa... E aí tem um monte de gente lá congregando. Não, é o formato que Deus deu para ele exercer a vocação dele. E aquele cara lá que ele tem um consultório médico e ele um dentista e ele não tem ministério nenhum, ele não é chamado de pastor de nada, mas todo mundo que passa lá ele cuida dos dentes da pessoa, ou de alguma forma ele abençoa aquelas pessoas para o tratamento, uma pessoa que não tem condições, ou ele fala de Jesus ali e a pessoa é tocada e vai para uma igreja. Ele não está exercendo ministério? Se a palavra ministério significa serviço, ele não está exercendo ministério? Agora, se a gente não tiver disposto no coração a lidar com críticas que eu digo assim, esse cara aí não tem ministério. Ou o contrário, alguém que tem uma igreja orgânica chegar para você e falar que você é do sistema, porque você tem uma igreja organizada, institucionalizada. Cara, fulano lá é do sistema.
Se a pessoa, e você não souber lidar com isso, você vai, aquele negócio da dependência emocional, você vai exercer sua vocação com culpa, uma culpa inconsciente, aquela sensação de que você está fazendo alguma coisa errada. Então, quando uma pessoa fala, você precisa entender se ela está falando algo baseado na ótica dela ou na ótica de Jesus. Porque se Jesus falou com você, qual é a pessoa na Terra que precisa falar para você para te confirmar alguma coisa? Se Jesus falou para você assim, Pastor Felipe aqui, ó, tem uma igreja numa comunidade em aldeia lá em Camaragibe. E aí Deus falou com ele, ele começou a fazer o trabalho lá e as coisas começaram a acontecer. Aí vai alguém, chega e fala assim, ah, Felipe, esse sistema, esse formato que você está fazendo aí, você está construindo um sistema. E aí? Se nesse sistema Jesus for o centro, não tem problema ser um sistema. O que não pode, que fala no meu livro Bezerro de Ouro, é o seguinte, quando o centro é o CNPJ, é como se fosse assim, meu trabalho e o meu empenho é apontar o meu CNPJ para essas pessoas, eu construir a visão ministerial nas pessoas e não Cristo. Aí é um sistema nocivo, como tem muita igreja, que a gente chama de igreja, mas se ela não tem Cristo como centro, ela não é igreja. E tem muitos lugares que as pessoas se reúnem e elas estão sendo doutrinadas dentro de uma visão ministerial e não da pessoa de Cristo. Aí isso é um sistema nocivo. Agora, se esse sistema organizado, CNPJ, ele trabalha em construir Cristo nas pessoas, não tem problema ser um sistema. Até porque não tem jeito de você viver fora de um sistema. Porque se você sair de um sistema, você começou outro sistema. Sistema é como uma coisa funciona. Então, igreja orgânica é um sistema de funcionamento. Igreja institucionalizada com CNPJ é um sistema. Igreja com liturgia é um sistema. Então, todo vez que você sai de um sistema, automaticamente você sai, ou você entrou em outro, ou você criou um. Agora, esse sistema, ele é algo que tem Cristo como centro e ele é só uma ferramenta de trabalho. Por exemplo, eu coloco uma tesouraria, coloco telão, coloco púlpito, coloco tecnologia, mas tudo isso em prol das pessoas receberem a construção da palavra de Cristo sendo formado nelas. Aí não tem problema. Mas quando a pessoa ela toca na visão e o ponto que dói é tocar na visão, é o que tem aprisionado pessoas. O que seria tocar na visão? Foi o que eu falei aqui um pouco antes, mas então vamos complementar. O que seria uma igreja que eu chamaria de bezerro de ouro? Eu chego para o meu pastor, como eu fiz, por exemplo, né? Ele não era meu pastor, mas hoje eu congrego lá, então eu cheguei para o José Carlos e falei assim, a minha visão ela é assim, 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 só que eu quero congregar aqui, eu quero ter parceria, eu quero ter amizade, eu quero ser pastoreado, eu quero tomar ceia, eu quero colaborar. Ele falou, Léo, eu reconheço a sua unção, eu reconheço que você tem um chamado específico e você está andando dentro dele. Essa igreja minha aqui é para servir o chamado das pessoas. Então, conte comigo, como amigo, pastor, parceiro. Use essa estrutura, se você precisar, para algum tipo de atividade ministerial sua. Fique à vontade. Ele não fez da igreja um bezerro de ouro. Agora, se eu chegasse lá e ele dissesse assim, mas isso aí está fora da minha visão. Isso aí está fora da visão da igreja. Então, não tem como te ajudar nem colaborar com você, porque a sua visão é outra. Aí ele fez um bezerro de ouro. Por quê? Porque o centro do negócio ali não é Jesus e o corpo e os ministérios atuando. Então, quando uma pessoa ali dentro começar a se inflamar, no bom sentido, a arder dentro dela uma vocação e um chamado específico, ela vai ter que sair daquele contexto ali e muitas vezes de forma de desconectar de forma desconfortável. Porque quando ela chegar para o pastor e dizer assim, pastor, Deus me colocou no coração de começar um trabalho com surfistas na Praia Brava ali, por exemplo, em Itajaí, né? Deus me colocou no coração de trabalhar ali, de montar uma tenda ali e nos domingos fazer culto. Se o pastor ele tem a igreja como um bezerro de ouro, ele vai falar o seguinte, por que você não coloca a nossa bandeira lá e a gente trabalha nisso? Pode ser que isso seja bom, mas muitas vezes é o momento de você falar assim, irmão, a igreja aqui é sua casa no sentido ministerial, você vem, você congrega, eu sou seu pastor, mas
Se Deus colocou em seu coração, é uma visão diferente do que a gente faz, fique livre. A gente apoia, que eu digo, apoia espiritualmente. Desenvolva, põe isso para fora. Aflore os seus dons. Começa a trabalhar lá com os surfistas. Ah, mas o surfista é muito longe, a Praia Brava, eu não vou conseguir trazer eles aqui para a igreja. Não, monta um negócio lá e começa a congregar lá com eles até ter um algo. Ou seja, eu não vou sempre querer carregar aquilo para a expansão do meu CNPJ somente, porque consequentemente a igreja física ela vai aumentar, vai vir mais pessoas, vão vir mais recursos, isso vai crescer. Mas às vezes tem pessoas ali que elas só passaram por ali para crescer no ministério delas, no serviço delas, que às vezes não tem nada a ver com aquele contexto ali. Mas ela vai querer continuar congregando ali. Teve igrejas que eu saí, que eu não queria ter saído, eu queria estar até hoje. Mas por que eu tive que sair? Porque o que arde dentro de mim ia morrer. Porque eu não podia desenvolver aquilo dentro da igreja. Em alguns contextos, por exemplo, eu queria escrever livros, eu fui proibido. Não, não é para escrever livro agora. Por que eu não posso escrever livro agora? Eu não posso escrever um livro e não fui autorizado a escrever livro. Depois, que eu queria fazer um live com alguns pastores amigos meus para falar sobre determinados fundamentos. Não pode fazer live com pessoas de outros ministérios para você falar sobre outras coisas. Então, assim, não quero colocar certo ou errado, é a visão do lugar. Só que dentro desse lugar você não consegue desenvolver algo que Deus deu para você. Então qual que é o intuito hoje? Isso aqui eu falei o básico do básico do básico do básico, como se fosse aula 1. O que eu quis deixar aqui para você hoje? Não se sinta culpado se você não está conseguindo enxergar para que Deus te chamou, porque às vezes Deus não te chamou para nenhum dos 5 ministérios. E às vezes Deus não te chamou para nada específico de ministério físico, aquele contexto de igreja. E ali na igreja você pode servir como um irmão. Vai ter um evento, vou ficar na cozinha, vou servir na cozinha. Mas às vezes o seu ministério é lá no seu trabalho. Às vezes é lá na empresa que você trabalha, às vezes você é um empresário. E às vezes o seu testemunho cristão ali dentro do seu trabalho é o seu ministério, a sua igreja é a sua empresa. Porque o seu CNPJ é empresarial, da igreja é religioso, mas o seu CNPJ ali é seu ministério. Às vezes você é um profissional liberal, você é um advogado, você é um médico, você é um dentista, às vezes você é um funcionário CLT. Naquele ambiente que você trabalha ali 8 horas por dia, é a sua igreja. É o local onde você transparece Cristo. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. A Sônia lá de Pedra Preta, fui pastor lá em Pedra Preta. O Jorge, sobrinho também, lá de Cuiabá, irmão que congregou também na igreja lá de Cuiabá, que eu não fui pastor de Cuiabá, né? Mas eu ia lá às vezes. Então, irmãos, eu queria que vocês passassem esse vídeo. Se você não assistiu, pegue comigo o link do YouTube, porque isso tem gente carregando peso desnecessário. Essas últimas semanas eu atendi algumas pessoas que elas estavam com a vida completamente assim, frustrados, sem saber o que fazer, não se encaixam na igreja, aí vem outra culpa, outra carga, porque diz assim, é rebelde, porque é ferido, aí coloca um monte de rótulo na pessoa, porque ela não consegue se adaptar. A pessoa sai de uma igreja, vai para outra e fala assim, mas você é muito exigente. Não, a pessoa não está nem criticando, ela só está dizendo assim, eu quero desenvolver esse trabalho aqui, Deus usa a minha vida nisso, e eu não posso fazer, porque eu não participo das atividades da igreja, diz que eu sou rebelde. Aí diz que eu quero fazer ministério paralelo. O que sempre falavam para mim era assim, na primeira igreja mesmo que eu trabalhei assim dentro dela, porque você quer fazer um ministério paralelo. Cara, mas ministério paralelo não é paralelo, é edificação e salvação. Eu só não estou anunciando a bandeira, mas eu estou falando de Cristo. Mas isso é ministério paralelo. Então, eu estou criando um jeito certo de fazer igreja? Não. O meu jeito não é o certo. Esse é para mim. Agora você tem que descobrir qual é o seu. Porque existe um lugar que não é perfeito, que as pessoas vão errar com você, que elas vão falhar, que elas vão pisar na bola, mas lá é seu lugar. Tem esse lugar. Então, tem gente que mistura as coisas. Ele acha assim, a igreja perfeita para mim é a igreja que não tem problema, não tem defeito. Essa não existe. Essa não existe. Mas tem uma que é para você. Por quê? Porque, veja só, todo mundo que Deus chama tem um público
Que público? O que seria esse público? Usei essa palavra, parece que é coisa de mídia. Não. Público no sentido assim. Ela não vai ouvir Jesus de mim. Quando eu falar, não vai entrar no coração. Não vai ter conexão comigo. Mas se ela ouvir você, Jesus abre o coração dela para você. Então existem pessoas... Deus mandou Paulo para um lugar, mandou João para outro, mandou Tomé para outro, mandou Mateus para outro, porque existiam corações que Deus ia entregar para cada um deles. Povos diferentes, culturas diferentes. Existe um tipo de público que me ouve, que eles não ouvem outras pessoas, não no sentido de aprender, tá? Estou dizendo de conexão. Que eles se conectam comigo, mas não se conectam com outros. E existe um outro grupo de pessoas que se conectam com outros que não se conectam de jeito nenhum comigo. Não tem o que eu faça para ganhar essas pessoas. Então você tem que entender isso. Se você não entender isso, você vai ficar julgando as pessoas, ou carregando culpa, você vai se sentir desconectado do corpo, porque as pessoas vão dizer que você é rebelde, que você é mimizento, que você é isso, que você é aquilo. Não. Às vezes você só está precisando se encontrar. E no lugar que você se encontrar, vão ter pessoas difíceis, vão ter pessoas problemáticas. Mas você não vai saber explicar como que, apesar de talvez esse lugar ter até mais problemas, você se identificou e conectou com aquele lugar. Então, eu posso dizer hoje isso com firmeza, com convicção. Por que eu posso dizer isso com convicção? Porque eu nunca encontrei um lugar até hoje que não dissesse assim, aqui é o correto. Os outros estão errados. Eu nunca fui numa igreja até hoje que disse assim, não, o outro é que está certo, a minha está errada. Então, eu acho isso assim, qual é a palavra que eu vou usar? Mas eu penso que isso aí está faltando romper na mente dos líderes. Romper como se fosse assim, ó, essa comunidade é a que Deus deu para nós. Mas ela não é esse é o modelo certo. Aqui é onde Deus decidiu que é a verdade. Não existe isso aí. Debaixo de uma árvore, lá na África agora, lá, sei lá, em Moçambique, tem um monte de cristão lá, dançando em volta lá, ali, louvando a Deus, adorando a Deus, no escuro, porque eu já tive ligações de vídeo com o pessoal lá, louvando a Deus sem luz, no escuro, só com as luzes dos celulares, e eles estão adorando a Deus, e a igreja deles não é um modelo. Não é igreja aquilo lá, não é uma reunião de cristãos louvando e adorando a Deus. Ah, mas o que eles estão falando lá está tudo errado, irmão. Quem é que tem a doutrina perfeita? Qual é a igreja que tem a doutrina perfeita? Fala o nome para eu ver se eu me conecto com eles, para ver se eu vou aderir a essa doutrina perfeita. A doutrina perfeita é uma pessoa. É uma pessoa. E ele se revela a você pelo Espírito Santo. A palavra é revelada pelo Espírito. O homem é um canal, o homem é um vaso. Então, esse negócio de dizer na minha igreja a doutrina é melhor, é perfeita, tudo bem, tem coisas assim que a gente não pode considerar nem módulo 1 da fé cristã. Mas aí, isso aí a gente não precisa colocar no bolo. Mas na média geral, qual é a igreja que tem a doutrina perfeita, irmão? Fala para mim qual é a sua. Sou eu que tenho a doutrina perfeita? É eu que estou certo em tudo? Todos os meus argumentos são os corretos? Todas as minhas explicações, meus ensinos, é a verdade pura, limpa, perfeita do jeito que é? Então vocês encontraram o Jesus em carne e osso aqui, sabe? Então é isso que a gente precisa quebrar para que a gente consiga ter comunhão com o corpo. Sem julgamento, sem analisar as pessoas pela minha lente, pela minha ótica. Como que Cristo olha para essa pessoa? Como que ele vê essa pessoa? É com a minha ótica? Com a minha justiça própria? Eu que determino quem é merecedor ou não da graça de Deus? A pessoa que ela é Marte no sentido de Deus tem uma vocação para ele morrer pela mensagem. Foi queimado numa fogueira, foi crucificado, foi golpeado de ponta cabeça. Tem pessoas, nossa, eu já li alguns relatos assim que só de lembrar de como que cristãos morreram, como que foram torturados. Como é que esses caras suportaram? Se a gente às vezes não suporta nem um sol quente na cabeça. A graça é proporcional à vocação. E mártir é vocação. Tem pessoas que foram chamadas para morrer queimadas na cruz. Na cruz não, em qualquer lugar.
na fogueira, né? Tem pessoas chamadas para morrer dessa forma, sim, porque Pedro morreu da forma que anunciou Cristo. Paulo morreu decapitado. Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. O outro foi morto cerrado no meio. O outro foi Estevão foi apedrejado. A morte de Estevão foi o testemunho para Paulo. Saulo, que virou Paulo. Então, isso é uma graça. É tão graça que Estevão olhou, viu o céu se abrir, viu... Olha que interessante, ele viu Jesus em pé. Jesus não estava sentado à direita? Jesus se levantou, né? Meio que para dizer, glória a Deus, Estevão. Claro que eu estou forçando aqui a barra, mas a graça é o quê? É uma capacitação sobrenatural para você suportar aquilo. E aí Deus te deu uma graça para suportar o que você suporta. Aí o irmão está passando uma dor lá, de uma situação que talvez ele não está entendendo. E aí você diz, é frescura do irmão, esse irmão é muito fresco. Quantas vezes eu já pensei, fulano é muito mimizento, fulano reclama demais, fulano não sei o quê. Claro, a murmuração, ela te tira da fé, né? Mas a gente não conhece a dor do outro. A gente precisa apresentar o Jesus que disse assim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que é essa pessoa cansada? Aquela pessoa que não está aguentando mais. Jesus disse, vinde a mim. O meu jugo, o meu fardo é leve. Eu preciso apresentar esse Jesus para a pessoa. E não o que hoje as pessoas têm feito. O Jesus general, que só fala de disciplina, pancada, como se obediência fosse no sentido de castigo. A obediência no corpo de Cristo é uma obediência constrangida pelo amor. O amor de Cristo te constrange a obedecer. Não é uma disciplina de quartel. Mas a pessoa coloca a personalidade dela, a brutalidade dela, a justiça própria dela, mistura 2 colheres de evangelho com 2 colheres de justiça própria, mais um pouco de esforço próprio, mais um monte de metodologia e diz, olha, isso aqui é o evangelho. Não é. Não é. Porque nenhum ser humano normal teria condições de enfrentar, por exemplo, o que Paulo enfrentou, alegre, feliz, sorrindo e dando glória a Deus e motivando outros. Nenhum homem, na sua natureza fisiológica e emocional, dele, sem a graça de Deus, sem esse poder sobrenatural que reveste a pessoa e capacita ela de suportar aquilo em alegria, aquilo é uma graça para Paulo, para o que ele estava vivendo naquele momento. Aí eu vou e falo para o irmão, mas irmão, mas vê o que o Paulo passou, você está passando aí uma besteirinha e você já está fazendo faniquito? Pois é, mas eu estou fazendo uma comparação injusta. Às vezes eu preciso entender a graça que aquele irmão precisa para aquilo que ele está passando naquele momento. Que às vezes para você é uma besteira. Que às vezes para você é uma coisa que você acha frescura. Mas para aquela pessoa não é. Que é o exemplo das mães, né, que estão, não sei se elas estão aqui ainda assistindo, lá de Camaragibe e uma de Recife, que tem filhos autistas. Aí vai uma pessoa com lacuna de sabedoria, para não falar outra coisa, e fala que essa mãe está sendo muito, vamos dizer assim, porque fulana exagera. Não é tudo isso que ela diz, não. Mas você já cuidou, você sabe como é, qual o nível de dificuldade, qual a luta que essa pessoa enfrenta para cuidar de um filho autista, para você dizer que é frescura dessa pessoa, para você dizer que ela não vai congregar porque ela é fresca, porque ela não tem prioridade, ou por causa disso, ou por causa daquilo, não sabe. É uma coisa diária, é uma luta diária num nível que você não conhece. Você conhece outro tipo de luta. Para você, outras coisas, para você é fácil. Aí você compara uma batalha sua. É o que eu vejo muito hoje, esse negócio desse movimento que a galera... Até um momento eu achei que estava certo, depois eu achei que começou a passar dos limites. Que esse movimento aí de masculinidade. Que a galera agora acha que masculinidade é você ser bruto, grosso, estúpido e ignorante. Parece que é isso que é ser masculino. Então as pessoas são brutas, arrogantes, grossas, estúpidas, ignorantes. E elas acham que, eu sou macho, eu sou o cara mesmo, eu sou das cavernas. Como eu já disse para algumas pessoas,
eu não preciso provar minha masculinidade dessa forma. Só que essas pessoas, qualquer pessoa que não encaixe naquele padrão que ela estabeleceu de masculinidade, aí eles falam que é frouxo, que é mulherzinha, que é mimizento. E é isso que é o problema. Mas tudo bem, para quem não compreende a mente de Cristo, que não tem no seu coração o entendimento da misericórdia, do amor, eu entendo essa ação, esse comportamento, esse julgamento. Mas para nós, que recebemos de Cristo sem merecer, por causa do amor, da misericórdia dele, eu não posso exigir do outro aquilo que eu recebi de graça. Nesse sentido, de dizer assim, é aquilo que tem até uma parábola de Jesus que fala assim, o cara é perdoado na dívida dele, uma dívida impagável, ele é perdoado. Aí quando chega alguém que deve para ele lá uma quantidade irrisória perto do que ele devia, aí ele manda pôr o cara na cadeia. Mas peraí, você foi perdoado de uma dívida impagável. E agora que alguém te deve, você vai lá e pune? Que justiça é essa? Então quantas vezes nós recebemos de Cristo amor, misericórdia, compaixão, graça, mas com o meu irmão, o que eu faço? Lei, justiça própria, punição, castigo, régua alta. Eu preciso organizar essa visão que eu tenho do meu próximo de acordo com aquilo que eu tenho recebido de Cristo. Então, muitas vezes a visão está distorcida porque eu não estou vendo o quanto Deus me ama, eu não estou vendo o quanto Jesus me ama, então eu não consigo transmitir isso. Na verdade, eu não tenho revelação do amor de Deus por mim. Ou então eu não vivi situações na minha vida que eu não tinha a quem recorrer, que eu estava numa situação impossível e de alguma forma a graça me alcançou, a misericórdia me alcançou, e aí eu entendi que não sou eu, mas é o Senhor que me deu aquilo pelo amor e a graça dele. Aí eu quero impor para o irmão, agora que o irmão, você tem que merecer. Mas você mereceu? Você não recebeu por graça? Você não recebeu por compaixão? Você não recebeu por misericórdia? Por que você quer que o irmão mereça? Então, geralmente, quem tem justiça própria tem dificuldade de enxergar o outro de uma forma como Deus enxerga ele. Então, quando você olha para uma pessoa, você está falando muito mais sobre aquilo que você fala da pessoa, aquilo que você vê na pessoa, aquilo que você julga, que você rotula essa pessoa, ela está falando muito mais sobre você do que talvez essa pessoa. Porque seja na ciência da psicanálise, seja no versículo bíblico de assim como você julga, você será julgado, seja na ciência ou na fé, você sempre fala do que o seu coração está cheio e você vê nos outros aquilo que tem dentro de você. Então, quando eu olho para as pessoas, eu julgo essas pessoas, na verdade, eu estou vendo nelas alguma coisa que está com problema em mim, por isso eu julgo. E por que Jesus não julgou ninguém? Porque ele não tinha pecado. Então ele não tinha como julgar. Ele era perfeito. O que ele via nas pessoas? Ele amava as pessoas incondicionalmente porque ele era perfeito. Por que eu não amo as pessoas incondicionalmente? Porque eu jogo nelas aquilo que tem em mim. Quando você vê uma pessoa muito crítica, na verdade, isso é sobre as limitações dela. Quando você vê uma pessoa que coloca rótulo em todo mundo, que julga todo mundo, que diminui todo mundo, na verdade tem a ver com ela. Tem a ver com quem ela é e como ela se vê inconscientemente. Isso porque tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Quem ela é lá no inconsciente dela reflete em como ela vê e o que ela fala. E eu demorei para entender isso porque quando eu fui entender isso, eu falei, nossa, eu comecei a entender quem eu realmente era. Quando eu comecei a entender essas questões. E eu comecei a entender o que Jesus falou. Assim como você medir, você será medido. Porque aquilo que você está vendo está dizendo quem você é. Aí eu parei de me ofender um pouco eu falo, porque né, tem a parte humana que às vezes interpreta o que as pessoas falam de forma reativa. Que eu preciso desenvolver o quê? Inteligência emocional. Mas quantas vezes a pessoa falava algo comigo e aquilo me deixava mal. Hoje eu entendo, é diferente. O que ela fala para mim está falando sobre ela. Por isso que é melhor ouvir do que falar. Eu falo muito porque tem a tendência do ensino. Então quando eu vou falar algo para alguém, eu quero explicar. Mas esse é o dom operante. Mas o ideal,
para você conhecer uma pessoa é ouvir ela. Faça perguntas para ela e você vai começar a entender sobre ela. Por exemplo, o que você acha disso? O que você acha daquilo? O que você acha de fulano? Como que você vê seu pai? Como que você vê sua mãe? O que você acha de tal coisa? Aí, aquilo ali para você, não é para você julgar ela, tá? Não é analisar no sentido de julgamento, não é para você dizer assim, ó, é assim que ela enxerga o mundo, é assim que o coração dela é. E aí você, entendendo isso, você também, algo muda dentro de você, você para de julgar também. Isso que eu estou falando para vocês, eu vou encerrar, porque já demorou muito, né, o assunto, isso aqui era mais para trazer vocês, para a gente montar aí uma sequência de lives, de conteúdo, mas o que eu queria trazer vocês aqui para entender é que eu só fui entender o corpo de Cristo no sentido de que todas as igrejas onde tem nascidos de novo, onde as pessoas têm o Espírito habitando dentro delas, são o corpo de Cristo. Mesmo que uma seja debaixo da árvore, a outra seja num prédio, o outro na academia, o outro na cafeteria, o outro em casa, o outro tem pastor, o outro não tem, o outro é líder, o outro tem apóstolo, o outro não chama de apóstolo, o outro chama... Não importa. Vão ter falhas por causa de imaturidade no entendimento de alguns princípios. Mas o fato de ser diferente do seu não significa que está errado. Pode ser que você também não esteja errado, nem a pessoa. Só que vocês têm formatação diferente dentro de propósitos diferentes no sentido vocacional. Porque o propósito final do Evangelho é anunciar Jesus Cristo para os perdidos. Esse é o propósito final. Dentro disso tudo que a gente falou aqui, cada um tem que se encontrar na vocação que Deus deu. A Amélia, que está assistindo aqui de Recife, tem filha autista. Se Deus estabeleceu a Amélia para ser uma mãe e deu uma graça para ela cuidar da casa dela, do marido, dos filhos, e de alguma forma isso anuncia a glória de Deus através da família dela, o ministério dela é esse. Eu não preciso impor sobre ela, mas Amélia, você tem que abrir um prédio, você tem que fazer reunião na sua casa, você tem que... Não, é o que ela for crescendo na graça, e ela for entendendo, toda pessoa que Deus colocar diante dela, ela vai anunciar Jesus através da luta dela. Da luta que eu digo assim, ela vai falar, apesar de tudo que eu tenho vivido, eu tenho visto a mão de Deus operante na minha vida, eu tenho visto como Deus é na minha vida, porque se não fosse Ele, eu não suportava. Isso glorifica a Deus. Gabriel, filho da Amélia. Deus abençoe a vida do Gabriel, Deus abençoe a vida da Amélia. Então, cada vez que eu vou entendendo sobre misericórdia, uma das coisas que eu sempre passo períodos da minha vida, que eu vejo que Deus me ministra sobre fundamentos. Então, Ele me ministrou sobre honra, sobre autoridade, Ele ministra sobre misericórdia, só que depois começa tudo de novo, parece um ciclo, só que agora numa outra profundidade. Você não vai conhecer a misericórdia enquanto você não precisar dela. Enquanto seu dinheiro paga, seus argumentos funcionam, enquanto tudo que você faz dá certo, enquanto você tem um jeito para resolver, você não precisa de misericórdia. Você vai precisar de misericórdia no dia que tudo der errado, se não tiver para quem recorrer, e você olhar para cima e falar, Senhor, agora eu e o Senhor. Aí você vai entender de misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia, ela é o que é misericórdia? Misericórdia é você não receber uma punição que você tinha que receber. Então, quando alguém faz algo que eu não puno aquela pessoa, eu estou tendo misericórdia dela. Ou eu estou me compadecendo do sofrimento dela, e de alguma forma, eu estou enxergando quanto ela sofre. É compaixão. Mas quando eu tenho misericórdia, é quando... Seria justo eu dar um soco na cara dela agora. Mas eu não vou dar. Porque eu tenho misericórdia dela. E Jesus viu que a gente merecia ir para o inferno. Mas Ele teve misericórdia. Deus teve misericórdia de nós e deu o Filho dele no nosso lugar. Então, Ele tirou de nós uma punição que a gente merecia. Então eu só vou entender misericórdia o dia que tudo que eu confio na minha vida, meu dinheiro, minha saúde, né, tudo que vem de um entendimento de que só eu que faço, falhar. A pessoa fala assim, não, eu sei fazer tal coisa, aí você faz uma vez, duas, dá certo, três, na 10ª não dá mais certo, mas eu sempre fiz assim, não está dando certo agora, e começa a dar tudo errado. Eu vi algumas pessoas que eu tentei ajudar uma época, que eu não sabia o que fazer. Um dia eu falei assim, Senhor, eu não sei o que fazer, porque tudo que funcionou, tudo que eu sei que funciona, eu estou ensinando, eles estão fazendo, não está funcionando. Aí Deus falou, pois é, porque chega uma hora que é só a misericórdia. A misericórdia é quando
tudo falha. Você não tem mais para quem recorrer. Você não tem mais o que fazer. É quando você está lá doente, o corpo da pessoa está lá no hospital com câncer terminal e ela é curada. É graça, favor imerecido, mas misericórdia. Porque o corpo dela não tem mais o que fazer, não tem, a medicina não consegue mais, ninguém pode fazer mais nada. Aquela pessoa que experimenta desses fundos de poço, eu experimentei vários fundos de poço na minha vida não cristã, na minha vida cristã. Fundo de poço é quando você olha e não vê luz. Aí de alguma forma, no outro dia você acorda e você fala, não é possível, sobrevivi. É misericórdia. Aí você sabe que é misericórdia. Não que você tem que passar por isso, mas é uma forma de entender. Agora, quando eu sou o cara que eu sei o que eu falo, eu sei o que eu faço, eu sei ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro, eu pago minhas contas, eu não devo ninguém, eu sou o Zé Gatão. Aí eu não conheço esse sentimento, eu não conheço essa expressão de Cristo. Porque a justiça própria, ela é tão aflorada em mim, que quando eu ver uma pessoa que não consegue fazer, eu vou falar que ela é fracote, que ela é fresca, que ela é mimizenta. Se o cara não consegue ganhar dinheiro, eu vou falar que ele é incompetente, que ele é indisciplinado, que ele é procrastinador, que ele é preguiçoso. É sempre assim, porque a minha régua não é da misericórdia, é da justiça própria. Eu sempre vou dizer assim, eu trabalhei, eu consegui, o cara lá é vagabundo, sem vergonha, preguiçoso. Sempre vai ser assim. Mas quando você experimenta a misericórdia, você começa a entender a dor do outro. Você fala assim, cara, a procrastinação é uma deficiência emocional, os caras precisam de ajuda. Ele é um procrastinador. A procrastinação, ela tem característica de preguiça. Aí você vai lá e chama o cara de preguiçoso. E às vezes o cara tá lá lutando. O procrastinador, ele chega a enlouquecer, porque ele tem... É um monte de coisa, eu não vou falar hoje sobre procrastinação. Mas aí eu vou lá e condeno o cara, eu rotulo ele de preguiçoso. Mas por que eu rotulo ele? Porque eu comparo ele comigo. Aí eu digo assim, eu acordo cedo, eu trabalho, eu faço minhas coisas, esse preguiçoso aí não quer saber de nada. Um dia eu conto para vocês como que Deus trabalhou comigo sobre essa questão de fazer passar régua nas pessoas baseado na minha justiça própria. O quanto eu trabalho, o quanto eu sou bom no que eu faço, o quanto eu prego bem, o quanto eu sou esforçado, tudo justiça própria. A Bíblia diz que justiça própria é como trapo de imundícia, então é nojento, fede nas narinas de Deus, justiça própria. Por isso que ele deu o filho dele para dizer assim, nenhuma carne se glorie. O dom da fé foi dado gratuitamente para que nenhuma carne se glorie. Para ninguém bater no peito e falar, eu sou o cara, eu faço alguma coisa, você não faz nada. Porque eu já senti falta de ar várias vezes em situações diferentes. Quando você puxa o ar e não vem, quem é você? Quando um vírus entra no corpo da pessoa e destrói o sistema imunológico dela e ela não consegue levantar da cama por um vírus que é invisível, quem é a pessoa? Quem somos nós para dizer que a gente é alguma coisa? Então, às vezes, tem que acontecer coisas na vida de algumas pessoas. Deus ensina pelo Espírito, pela palavra, mas em algumas situações a pedagogia dele é permitir a ausência momentânea da graça para a pessoa ver que ela não é ninguém. Eu já vi muita gente que bateu no peito uns 15, 20 anos atrás. A pessoa bateu no peito e disse assim, o dinheiro que eu tenho não tem como quebrar. Eu escutei isso já. Quebrou. Tem gente que faz exercício, come só folha e diz que nunca vai ficar doente porque tem alimentação saudável. Aí você vê um cara lá de 90 anos que come torresmo e toma a pinguinha dele todo dia, e o cara comeu alface a vida inteira. Agora mesmo morreu um médico aqui, não sei se foi aqui perto, 38 anos. Cara que saudável, exercício, dieta. Mas foi porque tomou isso. Não importa, o que eu estou falando é aqui. A gente confia demais. É bom você fazer exercício? É bom você comer bem? Mas isso não garante 100%. Isso é uma forma de você melhorar, de você ser prudente. Isso é prudência, sabedoria. Mas tem gente que acha que é o braço dele que constrói tudo. Porque eu malho, porque eu faço isso. Você malha porque Deus te deu saúde. Você malha porque você não tem deficiência. Vocês já viram uma pessoa esquizofrênica? Fala para ela ir na academia todo dia. Na minha família tem algumas enfermidades. Eu não julgo. Eu fico pensando numa forma de intervir através da fé. Mas quando eu era ignorante, no sentido de desconhecer a verdade, que eu era estúpido e imaturo, eu julgava. Ficou assim por causa disso. Porque tá desse jeito por causa de não sei o quê.
Eu tô aqui hoje falando com você por pura graça de Deus, porque eu tive overdose, eu usei cocaína, minha vida destruída, eu fiz confusão, só não tomei tiro porque Deus não quis, só não fui assassinado porque Deus não quis. Aí eu vou dizer, não, é porque eu sou muito santo, porque eu sou muito... eu sou um cara que assim, eu sou muito prudente, sabe? Não, porque Deus decidiu assim. E aí, de alguma forma, Ele me proporcionou a oportunidade de, através de um pouco de sabedoria, viver melhor. Mas foi Ele que me proporcionou isso. Com isso, finalizamos com Paulo dizendo o seguinte: a tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você dê graças a tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Grava esses versículos e confessa: Senhor, eu te dou graça, porque eu sei que todas as coisas cooperam. Não estou entendendo nesse momento, mas eu sei que no final isso vai fazer sentido. Falamos aí, transitamos em 3, 4, 5 assuntos e princípios diferentes, mas são todos para edificar o corpo. Cada um pega a sua porção. Deus abençoe vocês e tenha uma ótima quinta-feira, que vocês possam ter sido edificados. Esse vídeo não vai ficar no meu perfil, talvez só até amanhã eu deixe. Mas se você quiser o vídeo para mandar para alguém, fale comigo no privado que eu te mando o link do YouTube, porque eu vou baixar ele no YouTube, tá bom? Deus abençoe.